Eu acho que os pais precisam primeiro ter uma noção de si próprios, como é que cada um lida, né, com essa ansiedade que existe dentro da família, né? Como é que você lida com seu ciúme de marido, ciúme de mãe, ciúme dos seus próprios irmãos, todas essas coisas. Acho que é importante a gente ter essa consciência, porque os filhos, eles dão pra gente uma grande oportunidade de um autoexame, né? Os filhos assim estão vivendo uma coisa que de repente você faz um download lá da sua história, e aí como você lidou, como você amadureceu, ou se você congelou, é a sua grande oportunidade também de melhorar aquela situação, que é para você também poder ajudar seus filhos, como um treinador emocional ali, por exemplo. Quando um filho chega em uma família, o ciúme aparece. Seja por parte dos irmãos mais novos, pelos pais, avós, tios. Aos poucos, o próprio bebê vai tendo contato com esse sentimento. Como lidar e, mais importante, como ensinar as crianças a entender esse sentimento, para que no futuro elas sejam adultos mais autoconfiantes. Como ajudar irmãos a resolverem aqueles embates típicos do dia a dia. É sobre isso a minha conversa com a psiquiatra clínica e terapeuta de casal e família, a doutora Rosane Esquinazzi. Eu sou Luara Calvenic e este é o podcast da semana. Esquinazzi, a entrevistada de hoje, é coautora dos livros Terapia Familiar na Prática e Cuidados Compartilhados na Pandemia. Ela também faz parte do projeto Materialistas Anônimos do Rabino Newton Bonder. Nesta conversa que você escuta a seguir, ela fala muito sobre a necessidade dos pais entenderem como lidar com esse sentimento para então ajudarem os filhos. E dá caminhos para as famílias lidarem com o ciúme de maneira que ele seja uma oportunidade de crescimento e autoconhecimento. Escuta essa nossa conversa. Doutora Rosane, obrigada por estar aqui com a gente. Hoje a gente vai falar de ciúmes e infância. E eu queria começar perguntando quando esse sentimento nasce em uma criança. Eu que agradeço, Luara, pelo convite aqui para participar da Gama Revista. É um prazer enorme. Vamos ver o que eu posso contribuir aqui hoje. Eu acho que o ciúme, essa sensação, essa percepção do ciúme, ela não vem exatamente, né? Quando a criança nasce, ela é um binômio com a mãe, né? Está dentro da barriga, é um corpo só, uma simbiose. Nasce, vem esse binômio mãe e bebê, que é muito importante. E em pouco tempo já tem a entrada de um terceiro. É importante a gente parar e refletir que o ciúme tem a ver com um triângulo, né? Seja a entrada do pai, seja a ausência da mãe, que fica um vazio, né? De alguma forma a criança percebe que aquela disponibilidade para ela não é integral e que alguma coisa ali acontece. Alguns sintomas, alguns sinais de raiva ou de choro se apresentam na tentativa de restaurar aquele binômio ali, né? Aquela relação de duas pessoas, diádica, como a gente costuma falar. Então, é assim, a entrada de um terceiro. A gente tem esse binômio, né, que seria essa relação da mãe com o filho, e quando que isso se abre? Queria que você me explicasse um pouco. Quando a criança percebe que ela não é exclusiva da mãe, aquela relação tem outras pessoas participando? O bebê, né? O bebê tá ali com a mãe, tá com o colo, é muito importante o contato físico, o olhar. Eu fico até preocupada hoje porque eu já vi fotos de mães amamentando, segurando o celular. Então, assim, essa integralidade do corpo, esse olho no olho é muito importante para essa dimensão de formação desse ego aí incipiente, né? Mas a criança vai dormir, ou vai pro colo de uma outra pessoa e tal, mas ela tá ali ainda pulsando junto com a mãe. A ideia de que realmente por exemplo, a questão do triângulo edipiano, ela se dá mais adiante, né, com 3 anos, etc. Mas essa ideia de ciúmes, a falta da mãe, ela já vai se esboçando, porque muitas vezes a criança quer ficar no colo da mãe, não de um estranho, porque ela reconhece aquilo ali como sendo dela e fica cobrando aquela presença daquela forma, né, que ela conhece como sendo estrutural. É muito importante essa estrutura. Então, essa qualidade de vínculo
ela é forte. Mas eu acho que a participação do pai, a participação dos avós, quanto mais próxima e íntima, a criança vai sentindo essa segurança e vai ampliando também a riqueza desses vínculos, né? O ciúme se dá quando ela percebe que a mãe tem outros interesses, né? Que ela está ali sendo roubada de alguma forma. Então ela vai brigar por isso, vai chorar, vai chamar a atenção para retornar aquela necessidade. Então, esse processo de autoconfiança da criança, ele tem que ser cultivado aí desde o começo, né? E eu te pergunto, o ciúme, ele é sempre um sentimento ruim? De que maneira ele ali parte do desenvolvimento emocional dessa criança? O ciúme faz parte, né? Porque a criança está ali, foi ofertado a ela um peito ali para ela se nutrir, né? Aquela relação de corpo. E no momento em que ela não tem aquilo ali, ela vai sentir falta, né? Vai gerar raiva, ela vai se expressar através de um choro. Agora, a qualidade da relação, a qualidade do vínculo vai fazer com que ela possa suportar mais ou menos, né? Aquela mãe, por exemplo, que não aguenta que o filho esteja chorando, que não consegue esperar um pouquinho e que qualquer coisa tem que aplacar aquele sofrimento como se fosse uma coisa insuportável, a criança vai associando isso também assim como ganhos, como alguma coisa que funciona. Mas eu acho que o ciúmes, não sei se a gente pode caracterizar nesse momento, mas é um esboço aí de que eu quero ter, é uma posse e eu não posso abrir mão. Então, quanto mais reforçado isso, eu acho que a gente está aí, né? Pode complicar um pouco as coisas. E como abordar essa questão com a criança, né? Como falar com a criança que sente ciúmes, né? A gente deve apontar esse sentimento, nomear, ou ao contrário, ou é uma coisa que não deve se dar tanta atenção? Luara, eu acho que antes da gente falar sobre isso diretamente com a criança, eu acho que a gente passa por muitas coisas. O nascimento de uma criança é o nascimento de uma família, né? Antes era um casal e um filho transforma um homem, né? Ou seja, um homem num pai, numa mãe, sejam duas mães, sejam dois pais, não importa o tipo de família, mas são funções parentais, né? No momento que nasce essa criança, muitas vezes o pai pode se sentir, ou outro genitor, outra figura parental, pode se sentir excluído dessa relação que é tão próxima mãe-bebê. O pai-bebê que está amamentando, não sei. O importante aqui é pensar nesse vínculo de quem está sendo o primeiro cuidador. Pode se sentir excluído, né? Pode vir a entrada de uma avó, por exemplo, e aí a família do pai ou da mãe, enfim, se sentir excluída. Então, assim, esses triângulos vão se apresentar e essa sensação de exclusão também vai se apresentar, que são tensões que acontecem dentro da família, né? Então, acho que a gente também tem que se dar conta nesse momento como cada um lida com o seu próprio ciúme, como é isso vivido dentro da família, porque o casal ainda não sabe, muitas vezes. Estou falando de uma família, porque poderia também ser uma produção independente e você está ali naquele binômio, mas vai entrar uma outra pessoa também, né? Eu estou falando aqui de uma família que talvez fosse assim, a mais comum para a gente poder fazer essa referência triangular. Então, assim, é importante que cada um tenha a sua percepção de como lidou com isso na sua família de origem, né? E como isso também está se apresentando, porque você também é modelo para seu filho, como é que você lida com essas relações. A gente, quando tem um filho, a gente não tem só o material genético que a gente está passando, né? A gente também tem as nossas heranças que a gente transmite transgeracionalmente, simbólicas, né? O que a gente está transmitindo no nosso comportamento. Então, tudo isso, claro, pode influenciar. E claro que a criança também tem as suas próprias características. Eu acho que é importante você estar atento a isso. Me lembro quando eu tive filho, meu segundo filho, eu vi que por mais que eu desse atenção, minha filha tinha momentos de ter o ciúme dela, mas eu fiquei com ela 2 horas, mas só porque eu peguei na criança, ela fica assim, mas por que não está comigo? Isso é normal, porque ela está percebendo ali uma divisão, né? Por que era tudo meu, por que agora eu tenho que dividir? Mas essa que eu acho que é a grande riqueza de ter irmão, é esse aprendizado da divisão. É você aprender a dividir, a perceber que a vida não está te devendo, porque você teve ali aquilo tudo à sua disposição. Não quer dizer que a vida está te devendo atenção, que você também tem que, de alguma forma, aprender a dividir. E essa relação é a base para a gente aprender no futuro a contribuir, a saber
dividir. Eu acho que a relação de irmãos é uma relação riquíssima. É muito importante que realmente que a gente possa, muitas vezes, acolher uma criança que possa estar se sentindo enciumada, mas dar a ela também recursos de lidar. Mamãe ficou com você tanto tempo, agora ele aqui precisa fazer isso, então vamos ver se você vai fazer uma outra coisa. Acionar novos triângulos, fortalecer novas relações, né, dela com amigos, dela com o pai, dela com outras pessoas, dela também poder ter uma participação, né? Não dá essa sensação de despotencialização, mas potencialização. Olha que legal que você pode fazer, como é que pode participar. E não ficar reforçando só a sensação de exclusão. Ninguém gosta de se sentir excluído. E essa aí é Agora, como a gente lida com a exclusão é um outro departamento. Se a exclusão for permanente e cristalizada, todo mundo sente ciúme. O pai fica com ciúme porque não recebe atenção da mulher, quando o pai está com um outro filho. Enfim, todas essas alianças e coalizões vão se apresentar e pode dar ruim. A gente tem que ficar atento para não cristalizar. É interessante você dizer que nasce uma família, nasce os ciúmes, ou você passa a ter novamente contato com os ciúmes, né? Não é só a criança que sente ciúmes, isso é muito bom. E cristalizar, o que você quer dizer com cristalizar? É porque muitas vezes, assim, vamos dizer assim, você tem um vínculo muito forte com o bebê e você, às vezes, pode estar negligenciando até a você própria, né? Atenção com você. Você pode estar negligenciando atenção com outras coisas que são importantes. Então, se você está dando atenção num tempo, é uma coisa. Agora, se aquilo ali fica cristalizado, fica petrificado, é só daquela forma que você consegue funcionar, com o tempo isso vai virar uma coisa disfuncional. Ou você vai ficar exausta, ou você vai ficar com raiva também daquela relação, porque essa dependência exclusiva, ela cria um cansaço e são dois lados da mesma moeda, né? Amor e ódio. Você começa a sentir raiva daquela relação, porque ela está te sugando, mas é você que não está conseguindo estabelecer um limite, né, para aquela relação. Então, acho que a gente tem que ter por isso que eu falo, a gente tem que ter essa inteligência, né, física, de se cuidar fisicamente, emocionalmente, intelectualmente, porque tem que pensar como fazer essa agenda aí funcionar, né, e espiritualmente, porque espiritualmente também é a capacidade da gente saber que precisa dar espaços, precisa saber viver vazios para desenvolver capacidade de se frustrar. A paciência ela é muito importante e ela é desenvolvida justamente nesse momento em que a criança aprende a sofrer. Ela vai sofrer, você vai sofrer com distanciamento, mas isso é fundamental para que a gente desenvolva paciências. No mundo hoje ninguém tem paciência para nada, né? Tá tudo muito instantâneo, tem que ser tudo rápido. Eu vejo uma criança hoje com o pai, a criança quer o tablet, daqui a pouco quer o celular, daqui a pouco quer levantar e os pais ficam, né, numa reverência à criança, querendo satisfazer inteiramente. Isso é impossível. É impossível essa satisfação. Então a gente tem que aprender a lidar a gente com o nosso sofrimento e saber que sofrer faz parte da vida. Se você não ensinar a sofrer, a criança vai ficar eternamente frustrada e cobrando da vida como se a vida ficasse te devendo sempre alguma coisa. E você falou do aprendizado que se tem com um irmão, né? Mas a gente sabe que atualmente as mulheres optam por ter um filho só, mais e mais, né? Como esse aprendizado também pode acontecer com as crianças que não têm irmãos? É claro que quando você tem irmão, a divisão ela é no dia a dia, né? Ele ganhou mais batata frita do que eu. O pedaço dele é maior. Você não ficou comigo. Dorme comigo também. Existe essa tensão permanente. Então, é uma briga ali que os pais têm que lidar diuturnamente. Então, é muito mais intenso. Quando você tem um filho único, realmente a atenção fica muito mais voltada para aquele filho, e os pais têm que ter até uma atenção para não sufocar ou para não tentar satisfazer todas as necessidades, porque fica todos os recursos para uma criança só, né? É mais difícil a gente temperar isso daí. Quando tem uma outra criança, não tem jeito, você tem que, né, se dividir, né? Você se obriga, né?
Então, é um pouco mais difícil, mas eu acho que você vai ter que abrir espaços, assim, no sentido de se cuidar para não botar todas as suas fichas numa situação só, botar todas as suas, todos os seus recursos e abrir espaços para a criança poder ter demanda, porque senão a criança não tem demanda. E essa coisa dos outros triângulos, eu acho que é uma coisa boa se falar também, né? Nessa criança do filho único, né? Dele criar outras relações para além do pai e da mãe, né? Quando você tem um filho só, né, hoje que as crianças buscam até, né, muitas vezes buscam, eu quero um cachorro, eu quero ter meus amigos aqui, eu quero estar com os meus primos, são os avós que buscam. Tem a gente tem muitos recursos para poder ampliar as relações, mas aquela competição raivosa, aquele ciúme brabo mesmo, né, eu acho que ele tem uma característica dos irmãos ali terem uma aresta ali para resolver dentro de casa, no dia a dia, que é mais complicada ali, né? E é muito rica, porque você não tem escapatória, tem que resolver. O amiguinho você pode estar com ciúme, mas daqui a pouquinho os pais vão buscar, o primo, a tia vai buscar, e aí você volta para aquela situação original. Se você não pode fazer isso com essa divisão, você tem muitos recursos, né, que você pode utilizar. Eu acho que é importante estar aberto para olhar para a necessidade de outras pessoas. Você tem brinquedos para quem você pode doar, para quem você pode fazer, com quem que o que você pode fazer pelo outro, né? Como é que você pode ensinar a dividir? Essa que é a grande questão. Porque senão você fica só querendo e dando, e isso sufoca e cria vamos dizer assim, uma obesidade, vamos dizer assim, de cuidado que não tem vazão. A gente precisa dar vazão que a gente recebe. Há casos que a gente vê aí em que o irmão que desperta os ciúmes do outro parece trabalhar para que isso se perpetue, assim, né? Como resolver essa dinâmica que se forma nas famílias? Não, tem super a ver essa coisa de... Quando uma pessoa expressa até os seus ciúmes, né, com agressividade, é até interessante, né? Porque aquilo ali está ali e você sabe exatamente com que você está lidando, né? Está expresso. Muitas vezes as crianças têm muito ciúme, muita raiva, mas são aquelas crianças boazinhas, que só, né, cuidam do outro e fazem carinho, ajudam, mas por trás podem estar beliscando, ou podem estar ali dissimulando ali uma raiva, ou essa raiva vai para algum lugar que a gente não sabe qual é. Né? Então, assim, quanto mais próximo às vezes de idade, às vezes você tem mais ciúmes, porque, por exemplo, uma criança com menos de 1 ano, ou 1 ano e pouco, 2 anos de diferença de idade, toma rapidamente aqueles cuidados parentais. Então, a criança sente que perdeu ali alguma coisa. Mas, assim, é importante a gente não cair na besteira de achar que aquela criança que não tem ciúmes, ela é melhor ou mais normal. Não, ela pode estar simplesmente escondendo. E isso aí vai aparecer de outra forma. Quantas vezes a gente vê famílias que são aqueles irmãos todos muito legais, quando morrem os pais, aquela briga horrível pela herança, sabe? Aquela coisa horrorosa, aquele jogo ali de você não fez, você fez, eu fiz mais, e as pessoas não se entendem. Então aquilo ali ficou tudo muito abafado durante muito tempo. Então brigar não necessariamente é ruim, né? Às vezes é melhor você expressar isso, não, claro, obviamente de uma forma violenta, né, primitiva ali, como Caim matou Abel na Bíblia, né, que seria uma coisa muito mais primitiva, mas de uma maneira que a gente até possa levar com humor isso, né, porque são características da infância que a gente volta e meia lembra quando a gente está em família, mas a gente sabe que a riqueza que é ter um irmão e essa lealdade, né? Como eu estava dizendo assim, às vezes os irmãos brigam na frente dos pais por esses ciúmes e tal, mas quando estão juntos, sozinhos, é aquele timão mesmo, que um briga pelo outro, um defende o outro, um tá ali pro outro. Não é à toa que quando a gente tem amigos, a gente chama de bro, né? O bro, né? O brother, né? O brother é o cara que você tá ali, é quase que família, né? Que você tá ali do lado, que você briga por, que você defende. Então é uma relação muito poderosa.
A gente está observando aí essas crianças que ficaram muito tempo em isolamento, que não foram para a escola por causa da pandemia, né? Como o ciúme foi transformado ou como ficou o ciúme diante dessa realidade que essas crianças viveram? Olha, a pandemia, eu tive até uma oportunidade de fazer um trabalho voluntário durante a pandemia, num time chamado Time Humanidades. Foi muito legal porque a gente pôde atender pessoas do Brasil inteiro, até fora do Brasil. E a gente inaugurou com muita potência o atendimento online. Então, a gente viu várias situações familiares. Desde os nossos próprios pacientes, que a gente também atendeu online, que de alguma forma tinham algum conforto dentro das suas casas, até pessoas que não tinham todo esse conforto e tiveram também que ir se ajeitando. Mas o que a gente viu foi que a oportunidade também que a pandemia deu, apesar de todas as perdas e todas as coisas dificílimas que todos nós atravessamos, os medos, os horrores, as ansiedades, a gente viu que foi uma oportunidade maior de convívio familiar. Né? Porque as pessoas se obrigaram, precisaram ficar dentro de casa. Então isso para as crianças foi muito interessante, né? Porque tinha um pai ali do lado, os pais tiveram que se organizar para fazer o estudo online, então todo mundo teve que estar dando força, todo mundo teve que cooperar dentro de casa, as pessoas tiveram que trabalhar, que fazer atividades domésticas mesmo, de limpar, arrumar, e todo mundo colaborando. E eu acho que isso estreitou os vínculos e todo mundo se viu com mais capacidade disso. Ao mesmo tempo, famílias que tiveram assim que eram situações meio café com leite e que quando intensificou o contato, né, muitas brigas também ocorreram. Talvez não tanto por ciúme, mas assim, aquelas tensões que estavam debaixo do tapete, elas também explodiram. Teve muitos casos de separação, muitos casos de violência doméstica, teve muito de tudo, na verdade. Mas eu acho que o espírito de colaboração e o fortalecimento do vínculo foi muito importante nessa fase, né, de parceria, de cumplicidade. E é óbvio, irmãos mais perto também deram mais arranca-rabos, não tem dúvida disso. Mas os pais estavam ali também para resolver e estavam ali para criar. Eu me lembro de uma paciente que me falou assim, olha, aqui a gente aprendeu a jogar dama, baralho, jogar isso, ver filme, fazer sessão pipoca, um monte de coisas a gente aprendeu a fazer. Agora eu tô cansada, não tem mais nada para fazer, não sei o que, ela tá todo mundo aqui se pegando já, por conta do cansaço mesmo, que o tempo foi um pouco além do que a gente esperava, né, da pandemia, então estava todo mundo já com necessidade de ter o seu próprio mundo, a sua individualidade, os seus próprios amigos novamente, enfim, restaurar todas essas relações, né? Mas foi um momento importante para as famílias. E doutora, para finalizar, então a gente conclui que o ciúmes, ele é aí parte de uma família, né? Ele existe, não tem como negar. Então eu te pergunto, como fazer para que ele seja menos sofrido para todas as partes aí? Bom, eu acho que os pais precisam primeiro ter uma noção de si próprios, como é que cada um lida, né, com essa ansiedade que existe dentro da família, né? Como é que você lida com seu ciúme de marido, ciúme de mãe, ciúme dos seus próprios irmãos, todas essas coisas. Acho que é importante a gente ter essa consciência, porque os filhos, eles dão pra gente uma grande oportunidade de um autoexame, né? Os filhos assim estão vivendo uma coisa que de repente você faz um download lá da sua história, e aí como você lidou, como você amadureceu, ou se você congelou, é a sua grande oportunidade também de melhorar aquela situação, que é para você também poder ajudar seus filhos, como um treinador emocional ali, por exemplo, né? Então, se você está diante de situações de um ciúme maior, a primeira coisa é acolher, né? Saber que isso é normal, ver onde que você pode buscar uma justeza, né? Assim, no sentido de que às vezes você está dando muito para um lado, pouco para o outro, tá tirando daqui, botando ali, está fazendo um malabarismo e de repente não é disso que a criança está precisando. Às vezes ela está precisando de uma atenção exclusiva ou um vínculo que seja sem celular, sem interferências. Às vezes um tempo bem dado é muito melhor do que tempo junto, mas que não está ali com essa inteireza. Então, assim, buscar uma qualidade do vínculo, né? Uma escuta do que a criança está falando, porque muitas vezes um choro de ciúme é como ela está conseguindo expressar alguma coisa que às vezes não é nem aquilo. Ali é um canal para ela falar de alguma raiva, mas às vezes ela está com raiva de uma outra coisa,
né? Mas assim, tá tendo uma tensão familiar, aquela coisa, o marido brigou com a mulher, a mãe briga com o filho briga com o outro, e chuta o cachorro. Então, assim, tem uma tensão dentro da família que às vezes a gente precisa... O que está acontecendo? Vamos ver o que está acontecendo aqui nesse contexto para eu entender que reação é essa. Porque nem tudo que às vezes é ciúme é exatamente o ciúme, mas é uma forma que a criança tem de expressar alguma coisa. Às vezes a gente pode conseguir, com atenção, traduzir melhor esse sentimento. E a autoconfiança e ciúme? Qual a relação? Vamos falar mais um pouco disso, só para finalizar? A autoconfiança e autoestima não vem necessariamente de elogio, né? A gente fica elogiando, e a criança parece que está sempre mais e mais querendo elogios e cada hora chamando a atenção para ganhar um elogio. Eu acho que a autoconfiança vem de você poder reconhecer esforço que a criança está fazendo, né? Ela poder sentir que está contribuindo com alguma coisa, valorizar a potência, mas ela também tem a oportunidade de expressar essa potência, né? Porque a autoestima, eu estou me reconhecendo com alguma coisa aqui legal, né? Porque se você também só é crítico, que acontece muito isso é feio, as coisas não são feias ou bonitas, as coisas têm processos, né? Naquele momento é o que ela está podendo viver. Então, como é que a gente pode sair daquele estágio para um outro estágio? Sabe? Como é que a gente pode ir evoluindo? Essa sensação de que ela foi melhor, que ela conseguiu fazer diferente, né? Que ela primeiro bateu no irmão, agora ela já falou com o irmão, ela falou que não gostou, ou ela fez uma queixa. Essa sensação de que ela conseguiu evoluir, né, dentro daquele sentimento, dá para ela uma sensação de que ela está conseguindo ir para frente, que ela está conseguindo muitas vezes conter uma reação que foi mais violenta para alguma coisa que foi mais legal ali entre ela e os irmãos, que teve um efeito e que ela mesma se surpreendeu com esse efeito, e isso fala assim, nossa, consegui fazer uma coisa diferente, nossa, eu consegui. E isso é super importante, porque ela vê que ela tem condição de ir para frente. Porque se você vem um elogio de fora, a criança fica assim, mas eu não fiz isso. É como se aquilo ali não fosse uma verdade. E quando parte de dentro, ela fala assim, não, eu consegui, eu fiz uma coisa legal. Então a gente tem que, né, cuidar para não ficar também só no elogio, porque elogio demais vicia. E brigar demais, crítica demais, a criança ganha uma surdez emocional. Isso é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado nas famílias. Tudo que é muito, tudo que é em excesso, né? Crítica em excesso, elogio em excesso, perigo. Vamos buscar essa justeza aí, esse tamanho aí de equilíbrio, para que a gente possa ter uma relação um pouco mais assim, né? Equilibrada mesmo, assim, sem nem ups, nem downs muito, muito violentos. Muito bom, doutora Rosane, eu te agradeço por essa conversa. Eu que agradeço, tanta coisa que vem na cabeça aí, mas acho que foi bom, a gente abordou algumas coisas que eu acho que podem ajudar e ser interessantes. Obrigada pela oportunidade, Lara. Foi muito bom. Se você quer saber mais sobre o tema ciúme, eu te convido a entrar no site da Gama. Tem uma edição. Se você quer saber mais sobre ciúme, eu te convido a entrar no site da Gama. Tem uma edição completa sobre esse tema. A gente traz uma reportagem sobre o ciúme como um dos grandes motivadores da violência contra a mulher. Em uma outra, a gente retoma o debate em torno da possível traição de Bentinho, personagem do livro de Machado de Assis, por Capitu. Um assunto que pode ser analisado sob a ótica das transformações culturais do país e do feminismo. Uma entrevista sobre amor e ciúme com o psicanalista Guilherme Fati, criador do podcast A Loucura Nossa de Cada Dia. E tem também a seção Bloco de Notas, que reúne dicas de filmes, livros, podcasts sobre o tema ciúme. Você gostou desse nosso podcast? Vale ouvir as edições anteriores. Tem um episódio sobre relacionamento aberto com Mayumi Sato, outro com Chai Surui, sobre as ameaças recentes aos povos indígenas. Tem ainda um papo com Beth Milan sobre autoconhecimento e mais. Em plataformas de áudio como Spotify e o Deezer e no site da Gama, você pode ouvir o podcast da semana. Com roteiro e apresentação de Luara Calvenic, este é o podcast da semana. A cada 7 dias, um tema novo para você. A edição de som é do Luiz Serafim. Até semana que vem.